2025 a gente não pode fazer os mesmos erros de 2024. E nessa caminhada, o que eu aprendi? Que todo ano nós colocamos mais pressão no jogo. E se a gente não entrega o nosso melhor, a nossa família não prospera, a nossa casa não prospera e ninguém vive o extraordinário na nossa vida. A palavra de Deus fala que aquilo que eu planto, eu colho. Se eu planto trabalho sem negociar princípios, eu colho prosperidade. E se você quiser viver o extraordinário em 2025, não existe outra forma. A gente não vive num mundo cor-de-rosa que lá fora alguém vai dar algo para você. Temos que iniciar 2025 colocando muita pressão. O crescimento nosso, ele é atrelado ao desconforto. Tudo que está muito confortável começa a mudar, porque você começa a cair se está muito confortável. Muitos, tá bom, cara, zerei o game nada, tá amarrado em nome de Jesus, irmão. Eu vou continuar crescendo, vou continuar prosperando, vou continuar comprando coisas melhores. Por quê? Porque o que eu entrego é para o crescimento. Por que na primeira dificuldade você para? Por que você parou de entregar o melhor pela tua família? Cara, lê João, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus era constante. Ele era constante, ele era apedrejado, ele era humilhado, ele era escorraçado, ele não parava. Ele estava com movimento e sendo constante. Foi Jesus que nos ensinou o grande segredo do sucesso, do crescimento, da prosperidade e da vitória. A constância e o volume, ele só vai ser explosão, cara, se você tiver muita pressão no jogo. É a pressão que vai mudar o nosso jogo, gente. Porque quando eu tenho constância com volume, sem negociar princípios, a minha família começa a sonhar, a minha família começa a prosperar. Eu e minha esposa começamos a honrar nossos pais, nós começamos a honrar pessoas. Em 2025 nós vamos ter que ser forte. A gente vai ter que aprender a dizer não para aquilo que não vai a gente crescer, prosperar e vencer. A gente vai ter que ser forte e corajoso para sair de algumas mesas. Cara, a prosperidade tem que sentar numa mesa de gente mais forte que você. Você tem que escutar gente mais rica que você. Você tem que escutar gente mais inteligente que você. Você tem que escutar pessoas que vão te dar direção de vida. Nós vamos sair do Egito e entrar numa terra que emana leite e mel. A escolha é minha e tua. A escolha de levantar às 5h30 da manhã para vir chegar 8 horas da manhã no escritório é minha. Eu sou o homem da minha casa. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. O sucesso não tem nada a ver com Filipaca Sayuri. O sucesso é o posicionamento de um homem e de uma mulher que não negocia aquilo que Deus entregou para nós. O sucesso, a gente não existe eu negociar ou errar o certo, cara. Aonde eu estiver, eu vou falar de Jesus. E muitas vezes eu não preciso nem falar. O meu exemplo vai falar. A pessoa vai andar com a gente e vai ver que nós temos algo diferente. Nós somos milionários, sim, só que nós não negociamos. O imposto é para ser pago, o salário é para ser pago. Cara, é tudo em dia, não devemos nada. Eu imagino o medo que Josué tinha. Eu também tenho medo. Só que eu aprendi que a coragem e o movimento é junto com o medo. O dia que eu perder o medo, já não é mais o Espírito Santo me guiando. Só que eu aprendi que eu tenho que fazer com medo. Só que a gente não pode parar. Eu acredito que Josué estava morrendo de medo aqui. E Deus dando direção para ele. Por isso que Deus repete 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Porque o cara estava com medo, irmão. Ele ia entrar numa terra que tinha gigantes. Ele entrou numa terra que era fortificada. Ele entrou numa terra que tinha muitas dificuldades. Só que Deus era com ele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte, corajoso, nem se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu declaro sobre a sua vida com autoridade, com o nome de Jesus, que por onde você andar em 2025, você vai ser forte, você vai ser corajoso, a tua família vai prosperar, você vai realizar sonhos, você vai ver o extraordinário de Deus. E quem crê e acredita e vai fazer, dá a melhor salva de palmas a Deus.
Sejam bem-vindos a mais um Explosão Cast. Que alegria e que honra estar recebendo vocês aqui com a gente hoje. E, gente, antes de tudo, compartilha, segue a gente, toca o sininho aí, manda perguntas para a gente responder. Nós estamos hoje em vários lugares, Deezer, Spotify, Apple Music, estamos no YouTube, passamos de 1.000 pessoas já para a honra e glória de Deus. E agora, amorzão, hoje é a terceiro episódio no estúdio novo, nosso estúdio. Exatamente, estamos de casa nova, aqui a casa do Explosão Cast, onde muitas histórias vão ser compartilhadas e vão mudar vidas. Amor, você é lindo, você já estava olhando você aqui obrigada. agora. Te amo. Ó, não tão linda como a nossa convidada hoje. Nós temos convidados especiais aqui hoje, amor. Temos. Hoje estamos com um casal muito especial, a Vanessa. Vanessa Parussolo tem 26 anos, é casada com o Felipe e mãe da Chloe e da Britney. Atualmente atua como líder na unidade Alphaville Murano, onde inicia uma nova etapa em sua trajetória profissional. Sua carreira começou cedo, aos 15 anos ingressou no mercado da moda e aos 16 já fazia sua primeira viagem internacional. Desde então morou em países como Itália, França, Colômbia, Chile, trabalhando com grandes nomes como Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Emporio Armani e Versace. Depois de 11 anos na moda e de muitas experiências fora do Brasil, Vanessa começou um novo capítulo em sua vida junto à Demicon. Ela traz consigo tudo o que aprendeu e está motivada a crescer, a ajudar pessoas e se desenvolver como líder. O Felipe tem 33 anos, é casado com Vanessa, recentemente se tornou líder na unidade Alphaville Murano. Antes de iniciar sua trajetória na empresa, em junho de 2024, Felipe adquiriu experiências em diferentes áreas. Entre 2012 e 2016, trabalhou como assistente financeiro e, em seguida, ingressou na Faculdade de Engenharia Civil. De 2016 a 2024, atuou profissionalmente na área de engenharia, onde desenvolveu competências técnicas e de gestão que agora leva para o seu novo desafio no setor de consórcios. Felipe começa essa nova etapa com muito empenho, disposto a viver o extraordinário da gestão e já colhendo frutos desse novo tempo em suas vidas. Sejam muito bem-vindos! Deus abençoe, gente. É uma honra ter vocês com a gente. Por favor. A honra é 100% nossa, Com né, certeza. meu amor? Meu Deus, que alegria estar aqui no terceiro episódio na Casa Nova, né? Uhum. E participaram do segundo agora, né? Participamos do segundo É agora. muito especial. Muito, muito. A gente é muito grato pela vida de vocês. É uma alegria muito, muito grande pra gente. E a honra é 100% nossa, né, meu A amor? gente tá um pouco nervoso, mas a gente vai se soltando no metade do caminho. Vocês já falaram agora há pouco do maracujá doce, daqui a pouco a gente entra no maracujá doce. Em Gálatas 5. Gálatas 5. Hoje dá pra comprar uma barrinha de maracujá, gente. Mas o Fê, você esqueceu de colocar algo aqui. O Um quê, excelente tá? baixista. Ah, Aí, glória ó. a Deus. É É melhor do verdade. Brasil. Um dos melhores. Glória a Deus, Verdade. gente. Glória a Deus. Estudei verdade. bastante música. Eu e o Léo, a gente tocou muitos anos juntos, né? Sim. Então, isso é uma coisa que eu amo e que eu carrego como um legado mesmo, né? Eu amo. É um dom de Deus, né? É benção demais, né? Engraçado que antes de conhecer o Fê, eu não escutava o som do baixo nas músicas. Ele me ensinou a ouvir o som do baixo. Porque pra mim, eu falava, não, só tô escutando a guitarra, a bateria. Eu sou assim também, não É. entendo nada. Agora aprendi, consigo entender. O baixo é o cérebro da música, né? É, né? Eu sei que tem músico que vai assistir e vai falar assim, é a bateria, é a guitarra, mas o baixo dá condução pra música. Depois eu explico. É ele que conduz. É. Legal. Ele que... Porque assim, até rapidinho, né? Só Isso. separando aqui. A música ela é composta por três partes, né? Harmonia, melodia e ritmo. O baixo não se encaixa em nenhuma delas, mas ele junta as três. Se não tiver ele, fica tudo separado. Se a gente trouxer o baixo para a nossa vida empresarial. Para nossa vida empresarial, ele é a visão macro, onde Caraca. ele vê tudo e faz a junção de tudo. Cara, esse ponto eu acho interessante juntar com esse eu acho interessante juntar com esse. É o macro ali, né? Não é porque eu sou baixista. Ele faz tudo fluir, então. Isso, é Que isso aí. legal. É isso aí. Que Eu legal. acho engraçado ele fazendo assim com os dedinhos, porque eu já lembro do Paulo. São 3, 4. Ah, Paulo, te amo. Gente, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Qual é a fase da vida que vocês estão vivendo hoje? Quer começar? Pode falar. Eu A gente complemento. nunca imaginou. E a gente sabe que é só o início, como o senhor sempre fala, mas... Porque, assim, foi um desafio muito grande para mim sair do que eu fazia para ingressar na Demicon, né? Eu lembro que eu fui assistir o treinamento de contratação
E aí eu falei assim, meu Deus do céu, cara, eu sou, né, venho de exatas, de números. Eu falei assim, cara, não tem como esse cara estar mentindo. Eles ganham isso mesmo, olha a conta, eles fizeram conta. E eu saí da contratação com 2 problemas, né? Aham. Falei, como que eu vou sair da engenharia para ir vender consórcio? E como que eu vou falar para Vanessa que eu vou sair da engenharia para ir vender consórcio? Falei, meu Deus do céu, e agora? Só que eu orei. Falei assim, Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai colocar paz no coração dela. Meu Eu tenho certeza disso. E eu com medo de falar pra ela, né? Aí eu posterguei 2 dias, 3 dias. Eu falei, cara, eu preciso falar porque eu tô perdendo a oportunidade da minha vida. Aí cheguei pra conversar, falei assim, amor, a gente precisa conversar. Ela, ai, meu Deus. Ai, dá Ai, até mais nervoso. uma, né? Vamos lá. O que acontece? Eu falei assim, amor, eu conheci uma empresa, porque eu já tentei muita coisa antes, né? Eu sempre soube que eu ia mudar o cenário financeiro da minha casa e da minha família através de vendas. Só que eu não sabia como. Olha que forte. Sempre soube. Mesmo na engenharia. Então, eu já vi para vender produto no... Eu não sei se pode falar a marca. Pode. No Mercado Livre. Já pesquisei sobre... Inclusive, pouco tempo antes da gente casar, gente, ele, O que aconteceu? ele decidiu sair da engenharia. Realmente, ele estava passando muitos problemas lá. E, gente, faltando, sei lá, meses pro casamento, ele decidiu sair para vender colar. Colarzinho. Baratinho, assim, de R$5. Meu Deus. Como que paga o fase. casamento, pelo Verdade, amor de Deus? É verdade, Verdade. irmão. É verdade. Foi um fracasso total, né? Mas, olha que legal isso, né? Dela falando isso. Eu recebi uma palavra. Eu recebi uma palavra de cima do altar, que eu orava para sair da engenharia. Olha que forte isso. E eu pedindo para Deus, Senhor, abre uma porta nova para mim, porque eu realmente não aguento mais. Eu estava começando a desenvolver doença de pele por conta disso, né? E aí Deus falou de cima do altar, não saia por enquanto de onde eu te coloquei, porque você vai florescer lá. Falei, amém. No outro dia eu pedi a conta da engenharia. Não era para eu sair e eu saí. E eu colhi muitos frutos da desobediência. Meu Muitos Deus. frutos, muitos. E aí é o processo, né? É. A gente passou por muita coisa que, se eu não tivesse desobedecido a Deus, a gente não teria passado. Glória a Deus que isso forjou a gente para onde a gente está hoje. Mas por uma desobediência eu sofri muito, muito mesmo. Assim, eu passei por processos. A Van lembra? Chegava madrugadas de eu chorar e eu gritava de chorar, irmão. Eu até me emociono lembrando disso. Meu Deus. Porque foi uma fase muito difícil que a gente passou. Mas eu louvo a Deus pela vida dela, que tá do meu lado até hoje. E glória a Deus por isso. Eu te amo muito e eu vou te honrar pelo resto da minha vida. Eita, glória. Obrigada. Falei E demais, eu agora lá, é você. tadinha, né? Nem desobedeci nada e colhi também. É o papel da esposa. Mas é bem bacana isso, porque realmente tudo que a gente passa na vida é pra forjar a gente, né? verdade. Isso. Então hoje, por ele ter desobedecido, claramente, todas as pessoas enxergaram os sinais. Eu, a minha sogra, ele mesmo. Mas por ele ter desobedecido, hoje ele dá muito mais valor. Hoje ele não dá um passo sem antes perguntar para o Senhor. E se o Senhor falar que não, é não, e ponto, acabou. É isso. Se o Senhor É falar isso. que sim, é sim, e a gente não sabe como. Então, graças a Deus, a gente desenvolver essa maturidade, né? Depois Glória de ter a passado Deus. por isso. Não, isso é muito sério, né? Porque sempre que eu senti uma direção de Deus e fiz ao contrário, eu me dei mal. E um segundo nível também. Sempre que eu fiz algo sem falar com a minha esposa, eu me dei mal também. Ou eu falei com ela, ou eu não falei, ou eu falei com a Saíra e falei, amor, eu decidi de fazer isso, o que você acha? Não vai que vai dar problema. E ela aí ia. O que acontecia? Dava problema. Eu falei, cara, só pode ter um. É um sensor, né? Parece. Deve ter um sensor, deve ter uma ligação direta É. com Deus, alguma ponto coisa. eletrônico Alguma com Deus, coisa né? acontece. Aí, daí eu aprendi. Até hoje de manhã eu vim conversar com ela no carro. Falei, amor, acho que o nosso carro precisa de mais um carro blindado. O que você acha? Ela falou, não, legal, eu gosto desse. Falei, acabou, já era. Ela assinou o cheque, já acabou. Mas se ela falasse, não, amor, acho que não é hora. Acabou. Parou. Eu nem fico falando mais, nem fico discutindo. Por quê? Porque sempre que eu fiz, deu errado. Então tem coisas que a gente aprende na nossa vida que a gente não vai fazer de volta. É verdade. Sim. É verdade. É o Da que ela falou. maturidade. Hoje eu não dou nenhum. Irmão, se o senhor falar X é X, não tem outra conversa. Às vezes, no começo, eu comentei isso com o Léo. Eu falei assim, Léo, pode ser que no começo seja muito difícil para mim escutar você falar algo e eu ter que fazer. Mas conte com a minha obediência. Você falou pra mim isso? Falei, né? Falou, Falei pro senhor, falou né? pra mim, falou. Porque eu penso assim, o Léo, na época eu acho que ele tinha 24 anos. E eu com 32. Falei assim, a mesma coisa o Paulo e o senhor. Mesma Uhum. coisa. Parar pra ouvir um garoto, só que é um garoto que tá construindo algo. É isso. Então eu falei assim, cara, eu preciso ouvir ele. E eu falei pra ele, por mais difícil, pode ser que às vezes eu nem concorde, mas eu vou fazer. É isso. Imagina uma benção de uma direção, né? Glória É a Deus. Que Conta benção. como que vai ser o início, você tremendo pra me falar.
Do quê? Você chegou em casa. Ai, gente. Porque a gente conversa muito. É. Muito mesmo. Nós somos melhores amigos. Então, todas as decisões a gente sempre conversa. E aí, quando ele orando, falando, ai, Deus, eu preciso falar pra ela que eu quero sair da engenharia. Só que a gente não tava ganhando bem, mas a gente tava confortável. Falei, cara, beleza, eu tenho meu trabalho, ganho bem. E a gente tinha certeza. A gente tinha certeza Verdade, lembrei agora. que a gente ia ficar milionário com a moda. A gente tinha certeza. Agora, como, só Deus sabe. A gente tinha certeza. Aí, ele ficava Eu orando, até pedindo... cogitei uma época ser assessor dela. Eu falei, não, largo tudo, eu vou virar seu assessor. Você vai Gente, trabalhar para as melhores marcas, eu vou aprovar seus trabalhos, olha isso. graças a Deus não deu pra fazer isso, né? E aí, ele nervoso, né? Como que eu vou falar pra ela que eu vou sair da engenharia e tudo? Levou uns 2 dias. E eu lembro como se fosse hoje. A gente sentou no sofá da nossa casa. Eu sentei aqui no cantinho, ele sentou no meio. E ele chorando, falando que não tava aguentando mais, né? A engenharia, que... Gente, um parênteses aqui muito aleatório. Ele recebia uma ligação, ele começava a tremer. Verdade. Tremer. Verdade. Entrava em choque. Agora... É uma ligação, esse menino abre um sorriso de orelha a orelha. irmão? É venda. Meia-noite, Feliz da pode tocar o dia vida. inteiro, Nem se quiser. aí. Eu até comentei com o chefão esses dias, eu falei, a gente ia fazer o dia 1º, a gente tá muito cedo lá, né? Sim. Daí eu falei assim, a gente saiu do fechamento, eu falei, cara, eu preciso tomar um banho e descansar, porque amanhã eu tenho que acordar muito cedo pra ir pra Campinas, né? Aí eu deitei na cama o celular, e começou a vibrar, eu falei, meu Deus do céu, e era consultor tirando venda, eu falei, vou dormir nada, é venda, irmão. Não tem tempo de dormir, não. Exatamente. Pode continuar, meu. E aí, eu lembro que ele sentou comigo pra conversar. Falou, amor, então, fui lá na Demicon, assisti um treinamento. Cara, eu gostei ela fez assim, ó. muito. Ai. Foi assim mesmo? Falei, ai... Mais Por quê, uma, né? mais uma. Mais Olha uma, o colar. já vendeu colar. Do nada. Aleatório, falou, vou largar a engenharia pra vender colar. Aí daqui a pouco virou, né? O que o engenheiro faz hoje em dia? É Uber. Fiz Uber. Virou. Então, Fiz tipo Uber. assim, Fiz Uber. Isso, eu fiquei muito nervosa, fiquei com medo. E o início eu não aprovei, não. verdade. Eu virei e falei, amor, ai, não sei. Até caiu o Pix. E aí, como é que foi? Irmão, só voltando um pouquinho, né? Ela passou, a gente casou e ela ficou 3 meses na Colômbia. Quando a gente Nossa, logo em seguida. casou na Em seguida sequência, do ela foi- casamento? Em seguida Logo do em casamento. seguida, acho que uns tá? 2 meses depois. Foi. E aí, eu tava sem trabalhar, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pela minha casa. E eu cadastrei o aplicativo da Uber e eu falei assim, cara, eu vou fazer corrida porque eu preciso levantar dinheiro pra minha casa. Cara, era impressionante. Eu entrava no carro, eu colocava no negocinho assim, eu não conseguia ligar e eu não conseguia sair com o carro do lugar. Meu Não ligava. Deus. Eu ligava pra ela desesperado, eu falo, cara, é só eu apertar o botão, só que eu não consigo. E eu demorei. Quanto tempo eu demorei pra começar? Acho que foi uns, sei lá, uns 15 dias. Foi. Ele Eu só não conseguiu conseguia. quando eu realmente viajei. Porque daí eu falei, meu amor, tá, a gente conversou, eu vou viajar, você aprovou, mas eu não consigo bancar minha vida aqui, e a nossa vida aqui e a minha vida lá. Então você vai ter que fazer algo, você vai ter que quebrar isso. Daí, logo Olha- no olha como dia, eu- ele conseguiu. Eu reconheço isso. Eu comentei com o senhor uma vez, eu falei, eu entrei na Demi como menino. Em 11 meses eu me tornei um homem. Glória a Deus. Isso é muito forte. E aí eu consegui fazer a primeira corrida, eu terminei a primeira corrida, eu liguei pra ela todo feliz. Eu falei, amor, eu consegui fazer a primeira corrida, eu destravei. Meu Deus, tô apaixonado por isso aqui, até dá uma semana de trabalho. Eu falei, Jesus amado, porque é muito puxado, né? Eu sempre, antes de eu me tornar um vendedor, eu sempre tive dificuldade de ter relacionamento com as pessoas. O meu ciclo de amizade era muito pequeno. E não parece, né? Não. Nunca Eu não imaginei. Não sabia parece. que eu tinha essa veia comercial mesmo, não sabia. Porque você é muito Então- querido, você é muito querido, então vocês entram muito fácil, assim, sabe? Eu Aham. acho até que Sim. eu acho que até as pessoas têm que se espelhar, né? Glória a É Deus. verdade essa. Glória a Jesus Glória a por Deus. isso, irmão. Mas olha que forte isso, né? E eu não tinha essa. Então, pensa que assim, ó, a cada 5, 10 minutos era uma pessoa diferente no carro. E pra mim aquilo era muito difícil, porque era um assunto novo, era uma pessoa nova. Cara, na minha cabeça ficava algo que eu falava: meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Então entrava gente nova, bom dia, boa tarde, acabou, eu não falava mais nada. Gente, Eu teve fazia a um viagem dia- inteira em silêncio, porque eu não aguentava mais. Teve um dia que foi muito engraçado. Pra gente alugar o apartamento lá, onde a gente morava antes, A gente tem muita história muita engraçada. história. Meu Deus. pra gente alugar esse apartamento, a gente chegou, né, grandão, modelo, engenheiro, não sei o quê, vamos alugar um apartamento. Beleza. Aí a gente conversou com a corretora, foi incrível, a gente alugou o apartamento. Beleza. O que você faz? Engenheiro civil. Engenheiro E você? civil. Modelo. Um mês Ok. depois, virando... Aceitei E aí a teve um corrida. dia que Quem ele que era, aceitou a irmão? corrida.
Não. A mulher que alugou o apartamento pra gente, eu cancelei na hora. Eu falei, tá doido, ela vai saber que eu sou Uber. Pô, nada. Gente, ele passou na frente do prédio, viu que era ela e cancelou. Falei, amor, você não pode cancelar, ela já sabe que você tem seu Não. nome. Ele, não vou. Em nome de Jesus, não deu nem tempo dela ver minha foto. Cara, Esse dia olha pra isso. mim foi o Olha auge. quanta coisa que a gente passou. Meu Deus, cara. Bacana A hora que a que eu gente vi sempre que era foi ela, eu muito cancelei alegre. na A hora. gente dava risada de tudo, né, amor? Muito, muito. Cara, eu louvo a Deus, irmão, pelo nosso casamento. De verdade, nós somos recém-casados praticamente. Deixa eu fazer Só você que, três. cara, é muito leve. É Glória a muito Deus. gostoso saber que eu vou passar o resto da minha vida do lado da Vanessa. Que é top, né? muito gostoso. Que vença. Cara, a gente, todos os dias que eu chego da Demicon, agora ela tá comigo, pra honra e glória de Deus. Ai, que benção. Mas eu chegava, meu amor, como que foi seu dia? O que você fez? Aí eu tinha que ficar puxando na cabeça, né? Eu falava assim, amor, eu tô tão cansado hoje, já atendi tanto. Né? Espera um pouquinho, eu já te falo, não, mas eu quero saber. Gostoso. A gente sempre teve muito esse lance de querer saber, compartilhar um com o outro, sabe? Né? A gente tem uma prática que a gente, deitado mesmo, a gente começa a conversar, a planejar coisas. Cara, isso pra mim é fantástico, irmão. É Glória a fantástico, Deus. porque eu sei que tem pessoas que são casadas há 5, 10, 15 anos que não vivem o que a gente vive com 2 anos. Meu Deus. Isso é muito forte. Mas por quê? Porque a gente entendeu a minha função no casamento é honrar a Vanessa, proteger a Vanessa e fazer a Vanessa feliz. Uhum. E a dela é fazer o mesmo por mim. Qual que eu vejo que é o grande erro das pessoas? É entrar num casamento para ser feliz, não para fazer feliz. É isso. Isso é muito forte, né? É isso. Então a gente, pra honra e glória de Deus, a gente tem um casamento muito abençoado. Parabéns, A gente gente. vai saindo Glória de um a assunto Deus. pro outro, né? E a gente que tá do lado de cá, a gente percebe isso. É isso. Glória a Deus. A gente consegue É ver visível. isso em vocês. É Amém. muito, muito. E outra, quando o muito. casamento ele tá muito redondinho, as finanças vai bem, o trabalho vai bem, as vendas vai bem, tudo acontece. Glória a Deus. Deus é muito Glória bom a com a Deus por gente, isso. porque a gente já passou muitos problemas nessa área, separados. Eu, quando eu não conhecia, passei por muita coisa. Ele, sem me conhecer, passou por muita coisa. Então, eu creio que desde lá de trás foi Deus já lapidando, já preparando pra gente chegar e ter o casamento que a gente tem hoje. E quando eu o conheci, eu falei pra ele, cara, me tornei modelo com 15 anos, fui pro exterior, eu era que cuidava da casa, da minha Isso é mãe, não sei o forte. quê. Então, pra mim, eu vou ficar recebendo ordem, ficar escutando o marido mandar em mim e falar, você tem que fazer isso, não sei o quê. Cara, virei pra ele e falei, se você deixar, eu vou montar em você, eu vou mandar em você. E eu não quero, porque eu sei que esse não é o casamento que Deus quer. Uhum. Então, eu preciso que você seja firme comigo. Às vezes eu me arrependo disso. Arrependo, porque é firme até demais. Mas glória a Deus por isso, porque daí se deixar, eu sempre brinquei com isso em relação ao casamento. Se deixar, eu vou voando, vou subindo nas nuvens, pulando de nuvem em nuvem, pensando, festejando, sabe, planejando. Ele é o pezinho no chão. É aqui, amor, não sei, calma, vamos com calma. Então tem o balanço. E daí toda vez que eu tô indo muito alto, ele vai me puxando de volta. E isso vai. Vai dar super certo, né? É o Muito. equilíbrio. É o equilíbrio Glória a Deus. perfeito. É o Glória a equilíbrio. Deus. É o A gente se equilíbrio. espelha em vocês, né? Ah! Nosso exemplo. Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Falaram que no início deu um pouco de medo, né? Vocês acham que o medo, ele não deixa as pessoas ver aquilo que Deus tem preparado pra elas? Porque eu acho que nós temos que ter o medo, aquele medo que, cara, que medo que eu tô? Mas eu vou com medo mesmo. Ou não, tô com medo e me travou. Igual do aplicativo. É isso. Esse medo, ele não deixa, acho que eu acredito muito nisso, né? Que muita gente boa chega a trabalhar com a gente. E a gente vê que as pessoas não destravam por causa do medo do não, Sim. o medo de ganhar dinheiro, É. o medo de conquista, o medo de realização. O que vocês pensam sobre isso? Eu sempre comento com a Van, chefão, eu falo assim, o meu medo não era sobre produto, porque o produto a gente aprende todos os dias ali, a gente tem as cápsulas, a gente sabe o que a gente vende. O meu medo era de não conseguir ganhar dinheiro, só que era um medo que fazia eu acelerar. Por quê? Quando eu entrei na Demicon, eu não podia errar. Falei, cara, ou eu faço dar certo, ou eu faço dar certo. Eu não tenho plano B. Eu me lembro uma vez que eu estava sendo para atender um cliente ali do escritório de Alphaville, você estava no corredor, você estava bem branco, bem pálido assim. Daí eu olhei para você e falei, pensei comigo, ele deve estar preocupado, né? Aí você perguntou algo, cara, sabe se vai dar certo para mim? Eu falei, lógico que vai. Eu falei, só que é uma construção, né? Construção, né? Todo dia é uma construção. Eu falei, só não para, é volume e constância, volume e constância. É isso mesmo. E logo no começo, a dificuldade que a gente tem é realmente... Tem gente que chega muito quebrado. A gente sabe disso. Né? Quantas e quantas pessoas. E o meu medo era esse, era de não conseguir fazer dar certo. Falei, cara, e se eu ficar aqui 6 meses e eu não conseguir ganhar dinheiro? Porque uma coisa, você tá sentado do lado de cá, você vendo um gestor falar, dá certo, eu consigo, é possível.
né? Outra coisa é você viver isso. Aí eu sentei com a Van, falei assim, amor, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou trabalhar, cara, seja das 6 da manhã à meia-noite, mas eu vou fazer dar certo. No começo, ela comentou comigo que ela não me apoiava muito. Então, eu chegava em casa 10, 11 horas da noite, ela falava, poxa vida, mas você passa o dia inteiro fora. Você tá chegando 10, 11 horas e você ainda tá no celular trabalhando. A gente teve essa dificuldade no começo. O mundo comercial, ele no início... Aí eu vou ser muito sincero, é sempre assim, né, amor? O pessoal fala, vamos viajar, não vai ficar sem celular. Esquece, cara. Como que eu não vou atender um cliente? Como Não que eu não tem vou ter um como. pós-venda? Como que não tem como? Não. Só que a gente aprendeu a equilibrar Isso. para não afetar o nosso casamento. Excelente. E aí eu conversei com ela, eu falei, amor, eu tô fazendo isso pela nossa família. Eu tenho certeza que vai dar certo. Só que eu preciso que você esteja comigo. É Porque isso. senão eu vou para um lado, você vai para o outro. Não vai fazer sentido. É isso. A gente sentado, conversando, eu falei, cara, compra essa briga comigo, e se der certo? E se a gente ficar milionário com isso aqui? A partir desse dia, foi a pessoa que mais me apoiou. Glória a Mais me Deus. apoiou. Então esse medo serviu para me alavancar. Existe um medo que o senhor falou, que é aquele medo de dar o play ali no aplicativo, mas esse tipo de medo que eu tive me impulsionou E é a isso. chegar mais longe. E esse medo, ele tem que existir. O medo que impulsiona, não o medo que trava. E como que você passa hoje? Vocês passam, né? Tá vindo com a gente agora também, né? Em nome de Jesus, vai largar já a carreira no modelo, vai ser só a Demicon só. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Né? O que vocês passam hoje para a equipe de vocês? Porque a equipe chega da mesma forma que vocês chegaram, como eu e a Sá chegamos. Com medo, com trava, com crença. Cara, será se é para mim? Será se vai dar certo? Quantos clientes eu tenho que atender por dia? Porque o Paru e a Van já estão vivendo isso. E por que eu ainda não estou? Como que vocês tratam as equipes de vocês hoje? Porque hoje vocês são gestores. Chefão, eu falo muito com a equipe sobre obediência. Por quê? Quando eu cheguei, o que eu fiz? Eu não inventei nada. Já existe o formato que dá certo. Eu copiei e colei. Então, o que eu passo para a equipe? Tem até um casal que a gente ama demais, a Ingrid e o Lucas. São que chegaram fantásticos. e Fantásticos. já estão, cara, voando na Demicon. Estão explodindo de vender. Mas por quê? Eu sentei com eles, a Ingrid falou assim, cara, eu tô com muito medo. E depois de uma semana, ela falou assim para mim, parece que eu tô plantando no asfalto. Eu falei assim, cara, você não tá plantando no asfalto. Você tá fazendo algo que negocia algum princípio? Ela falou, não. Eu falei, você tá fazendo algo que vai contra aquilo que você acredita? Ela falou, não. Eu falei, então você não tá plantando no asfalto. Continua porque você vai colher. E ela continuou e estão explodindo em vendas. Por quê? Eu falei para eles, se vocês forem obedientes, vocês vão colher muito rápido os frutos disso. É isso. E é o que tem acontecido. Venderam 4 milhões em um mês. Imagina. Entende? Imagina. Olha É, que tô aprendendo fantástico é isso. extraordinário. Essa questão de liderar as pessoas, porque eu sou muito mãe. Por mais que eu ainda não seja mãe de uma pessoa mesmo, sou mãe só de cachorrinho por enquanto, eu aprendo muito isso. Eu tenho que aprender, na verdade, muito isso. Porque, por mim, eu coloco todo mundo aqui debaixo das minhas asas e fica todo mundo aqui comigo. Cuidadinho, ó, aqui tá seguro, aqui tá tudo bem. Então, eu ainda preciso aprender isso. Essa questão de falar, cara, ó, você precisa fazer isso e ser, acho que, um pouco mais dura. Eu tenho um pouco dessa dificuldade, daí o Fê vai no balanço, né? Sempre quando ele dá uma paulada em alguém, eu vou lá, não, gente, mas calma, é só você fazer, tá tudo bem, que não sei o quê. E eu vou conversando, então pra mim tá sendo um ótimo aprendizado, assim. Até porque na minha carreira, antes como modelo, sempre foi muito solitário. Era sempre eu. E já puxando pro assunto, isso é o que enche os meus olhos e me fez olhar assim pra minha carreira e falar, cara, não é mais pra mim. Glória a Deus pelo tempo que eu tive aqui. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi. É isso. Mas a partir de hoje eu quero realmente viver algo novo. Porque na moda, a gente estava até conversando sobre isso ontem, é muito solitário. Na moda é eu ficar bem, eu andar com carrão, eu andar com roupa de marca, eu viajar para lugares incríveis. Tá, e as pessoas? E a minha É mãe isso. continua morando em Francisco Morato? Meu Deus. Não, cara, cansei disso. Eu quero realmente subir a nossa família com os É nossos pais e ir honrando todo mundo. Isso. Então eu percebo, eu enxerguei o propósito que é pessoas na Demicon. É Então, isso. trazendo essa ligação, para mim isso é extraordinário. Então, o máximo de pessoas que a gente puder trazer e falar, ó, o caminho é esse, vai dar certo, você só precisa crer. Só crer. E faz aquilo que a Vai gente com tá medo falando. mesmo. É Tem isso. Vai com medo, medo mas vai mesmo. com medo mesmo. E você sabia, né, que quando vocês começam a se destacar muito, começam a prosperar, vai vir vários convites, né, amor? Eu me lembro de um convite que mexeu demais comigo e na hora eu falei não. Um CFO de uma das maiores empresas do mundo. Ele, para ter noção, ele andava com o jato da empresa. E aí eu atendi ele, foi um banco que nos indicou, fui lá, atendi ele, vendi acho que na época 6, 7 milhões, né? E ele virou meu amigo e eu vi que ele começou a curtir todas as minhas coisas nas redes sociais, começou a seguir a gente. Uma pessoa ganha um salário gigantesco,
Talvez 0,1% do mundo ganha o que ele ganha. E aí um dia ele voltando ele estava fazendo uma faculdade, se eu não me engano, na Google, que é esqueci o nome da faculdade, que é uma faculdade que a Google patrocina. E aí ele foi convidado para passar um curso de um mês ali, estava retornando para o Brasil, ele me ligou, falou, Felipe, quero tomar um café com você. Só que era sábado à tarde, eu tinha acabado de chegar em casa, umas 5, 6 horas, estava atendendo na rua, cheguei em casa, falei, cara, beleza, onde quer? Escritório de Moema, eu vou descer aqui com o jato e vou para o escritório de Moema. Eu falei, beleza, vou lá. Falei, amor, eu tenho que ir lá atender esse cara, é um cliente de uma carteira muito forte. A hora que eu cheguei lá, ele falou, olha, o início da reunião foi bem assim, olha, eu não estou aqui por causa da empresa, da Demicon, eu estou aqui por causa de você, da Sayuri. Só que eu nunca tinha apresentado a Sayuri para ele, já falou o nome da minha esposa. Eu falei, sim, mas eu não entendi, então por que a gente não marcou um dia de semana? Agora é meu horário de descanso com a minha família, eu trabalho até 5, 6 horas sábado. Ele falou, não, eu estou montando um projeto, já vale 1 bi, 2 bilhões, e eu quero dar 50% para você, para a Sayuri, porque eu nunca vi um comercial igual vocês. E vocês tocam toda a operação comercial e administrativa. E ele falou, e o melhor de tudo, eu vi que vocês têm muita gente. Então, o capital humano de vocês é muito grande. Conheci muito gasto, muita entrada emocional. E começou a falar tudo o que era ruim para ele do capital humano. A hora que ele terminou, eu falei, e o novo projeto é só eu, minha esposa, você e sua esposa? Ele falou, falei, cara, mas eu não quero. Já não é mais sobre pessoas, né? Ele falou, por quê? Eu falei, cara, porque Deus me colocou na Demicon porque é por pessoas. Eu falei, eu não tô aqui mais na Demicon por causa de mim, da Sayuri. A gente já rompeu essa parte. Eu tô aqui porque eu tenho uma aliança com a empresa. Segundo, porque é por pessoas. Eu posso treinar pessoas, eu posso contratar pessoas, vencer pessoas. Eu não acredito numa prosperidade que só eu e ela vamos viver. Eu acredito numa prosperidade que o todo vai viver. Lógico, nada é de graça, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que pagar um preço, finais de semana, é a vida do empresário. Sim. Só que no nosso meio, todo mundo vai prosperar, crescer e vencer com Jesus. Meu Deus, que forte. E ali eu agradeci ele e fui embora. Hoje, ele está voando, continua sendo cliente, um amigo, só que ele falou hoje, cara, hoje eu entendi o que você falou. Não tem nada a ver com a gente, tem que ver com pessoas. Nossa. Então, quando a gente entende quando tem a ver com pessoas, vai vir propostas, mas propostas que não estão embaixo do propósito que Deus entregou para nós. Meu Deus. Forte. Quando está embaixo do propósito, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer acontecer. Gente, a palavra de Deus fala que as bênçãos do Senhor estão retidas a regiões celestiais, né? Então a gente vai derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, porque nós entendemos que nós estamos vivendo. Meu Deus, que forte isso. Glória a Deus. Sabe o que me fez lembrar? Eu estava até comentando com a Van, em Gênesis 15, 5, quando Deus chama Abraão para ele sair para fora e Deus fala assim, cara, conte as estrelas do céu. A sua descendência será, né? Ele fala da descendência de Abraão que será iguais ou maior do que aquelas estrelas. Só que você vai passando os versículos, aí depois, né, fala que Deus pede 2 animais para ele e tudo mais. Quando chega no 12, a Bíblia fala assim, ó, e ao anoitecer. Quando Deus chamou Abraão para contar as estrelas, estava de dia. Uhum. Meu. Olha que forte isso. Ou seja, no olho humano, a gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem preparado pra gente. E tem um versículo que fala que Deus conhece as estrelas pelo nome. Olha isso. Então, é como se cada estrela ali fosse um de nós. Que ele conhece, por isso que teve essa visão, né? De incontáveis, né? E esses dias eu estava lendo que um CNPJ aqui na Terra é um projeto no céu. Meu Deus. E a gente tem... E na hora que eu li essa frase, né? Eu lembrei de todos os chefes ruins que eu já tive na minha vida. E eu lembrei, eu falei, gente, eles tiveram a oportunidade. Quando Deus dá um CNPJ para alguém, ele dá a oportunidade de mudar vidas. E eu lembrei, eu falei, gente, essa pessoa talvez não teve a visão que ele tinha na mão uma oportunidade de mudar várias vidas ali. E se Deus deu essa visão pra gente hoje, agora, 2025, a quem tá ouvindo, quem tá assistindo, eu entendo que é uma oportunidade a partir de hoje. Se não tinha essa noção, a partir de hoje, cada vida que Deus coloca dentro da sua empresa é uma semente, é alguém que você... Meu Deus, que forte. Deus vê em você capacidade para mudar aquela família, aquela vida e dali em diante, aquela geração. Meu Deus, que Demais. forte isso. Meu Deus. Espetacular. Fantástico. Espetacular. Amorzão, você sempre tem algumas perguntas diferentes que as minhas. Qual que você quer perguntar para eles? O que vocês têm de projeto futuro hoje na visão de liderança? Por exemplo, vocês têm uma idade diferente da gente, uma visão diferente. E eu queria saber de vocês, olhando para a equipe de vocês, para a empresa, para o caminho, o que vocês têm de visão de futuro? Pode Posso? começar. A gente modela 100% vocês, né? Então, o que eu penso assim? Eu falo, poxa,
eles chegaram em lugares que a gente vai... É o que o Mandu estava falando antes, né? Ele falou assim, Sim. se o meu líder estiver aqui, eu vou estar aqui. Só que eu quero chegar nele. Só que quando eu chegar nele, ele vai estar mais acima. Então, qual que é a nossa visão? É a gente realmente acelerar o máximo que a gente puder para a gente chegar em vocês, para a gente impactar realmente o máximo de pessoas possíveis. Porque a gente já entendeu realmente que não é sobre dinheiro. É sobre isso. pessoas. É isso. Pessoas voltarem a sonhar, pessoas voltarem a prosperar sem negociar princípio com Jesus. Então a gente carrega isso pra gente como nosso mesmo. É isso. Porque é um propósito que vocês vivem, só que a gente entrou debaixo da mesma unção. É isso. Então a gente está pronto para isso. Então qual que é o cenário hoje? Eu até brinco com a Van, né? Todos os lugares que a gente vai, eu sou o cara mais apaixonado pelo produto que eu vendo. Eu amo o consórcio. Eu amo. Só que eu amo contratar pessoas. Por quê? Existem pessoas na nossa equipe que já estão mudando de vida. A gente acabou de chegar na empresa, gente. A gente tem 11 meses de empresa, não tem um ano ainda de Ademicon. Sabe? Então a gente já consegue trazer isso pra gente. A gente fala, pra honra e glória de Deus, com 5 meses de empresa, cara, é Deus, não tem como explicar. A gente comprou uma Mercedes, irmão. Glórias a Deus. Irmão, isso não é normal. Não é? Isso não é normal. Então a gente olha, às vezes a gente tá dentro do carro e a gente fala, meu Deus, olha o que a gente tá vivendo, irmão. Glória a Deus. Olha isso que forte. Só que não é só para nós. É para outras pessoas também. Porque eu sou como uma fonte. Eu preciso estar transbordando. Se eu paro de transbordar, minha fonte seca. Uhum. Vai acabar do lado de cá. Isso não pode acontecer. Por quê? Eu falo e repito, a gente espelha vocês. Cara, há quanto tempo vocês já poderiam ter tirado a pressão do jogo? Sim. Há quanto tempo isso? Só que vocês não tiram. Não, hoje mesmo. Minha esposa marca a reunião de alinhamento em Curitiba, aí depois marca a forja, aí agora com vocês. Com vocês é leve, mas a forja não Eu já tô era. pensando na agenda do mês que vem. Olha Eu tava isso. ali na sala já pensando. Não, falei, ela gente, chegou pra esse mim dia ontem à aqui- noite, acho que era 10h40. Ela sentou bem pertinho do meu lado. Eu falei, ih, quando ela chega pertinho do meu lado. eu dei o espaço no sofá, que eu deito os no sofá com a Gigi. Aí eu falei, o que foi, amor? Ela falou assim, olha, no mês de junho nós só temos um final de semana. E esse final de semana vai ser no dia 14, que é o fechamento da equipe, eu quero dar um treinamento. Eu falei, não, amanhã eu te respondo. Falei, o fechamento é mais importante. Mas então eu só vou ter em agosto. Eu falei, então vai ser em agosto, não tem problema. E olha a agenda onde tá já, né? Não, A irmão. gente- Eu Em maio, tenho ó, agenda tem julho. anual. Até dezembro, tanto que o Confra do final do ano eu já fecho em janeiro. Eu já começo a programar o dia, já ver que dia da Meu semana vai Deus. em janeiro. Por quê? Eu tenho que ter uma agenda anual na minha frente, que eu vou virando as folhinhas e já vou marcando coisa até. A gente tem que ter visão. Tem que ter visão não só do nosso futuro, mas dos nossos dias. A gente tem que programar os nossos dias, né? Porque as coisas começam a acontecer. É igual Muito rápido, quando eu né? chego Sá? com o Leandro, eu já falo, amor, então mês que vem, ó, tal dia, tal dia. Tem que ser um ou outro aqui, lance livre, lance fixo. O que você vai querer? Aí ele já fala, amanhã eu te respondo. Eu já fico assim, gente, terminando aqui, tá? Que hora que eu vou poder perguntar? Eu respondo, né? Não, daqui a 2 dias você me responde. É assim a vida. E aí a agenda dela fica um pouco atrasada, né? Fica sempre. Aí ela fica brigando comigo, ela briga na empresa e em casa. Mas eu assim, entendi, cara. O nosso propósito realmente é sobre pessoas. Eu fico muito feliz, Glórias óbvio, a com as coisas Jesus. acontecendo com a gente, com as coisas acontecendo com a nossa família, que pra mim é extraordinário. Hoje a nossa família, a minha mãe, a minha sogra, que é o amor da minha vida também, mandar uma mensagem pra gente pedindo alguma coisa, sei lá, aconteceu esses dias, que ela precisou fazer um exame. Minha sogra, gente, ela vem toda com cuidadinho. Te amo, mãe. Ai, a gente te ama. Ela vem toda com cuidadinho. Ai, gente, então, eu vou ter um exame, que não sei o quê. Porque ela não quer pedir. A minha sogra, ela fala. Cara, ela é tão exemplo, mas tão exemplo, pra mim mesmo, que na época do nosso casamento, cara, a minha sogra, ela é aposentada. O Fê tava sem trabalhar, resolveu vender colar. E minha sogra olhou e falou, gente, como que esse menino vai ajudar ela a pagar o casamento? Não sei. A minha sogra começou a trabalhar. E com o trabalho dela, ela que pagou os doces finos do nosso casamento. Ah, gente. A minha sogra é espetacular. Então, tipo assim, esses dias ela precisou, né, de Ela me ligou, dinheiro né? pra pagar um exame e tudo. E a gente falou, mãe, Falou que tava com preocupada. certeza, não tem nem que perguntar. Nossa, ficar com medo de perguntar. A gente tá crescendo e vocês estão indo junto com a gente. A gente tava comentando esses dias É isso mesmo. que o nosso sonho não é só a gente morar numa casa maravilhosa, É numa isso. mansão. É do lado da nossa mansão, de cada lado tá a casa da minha mãe e do meu padrasto e a casa dos meus sogros do lado.
Cara, é isso. Aí eu vou falar, realmente, a gente tá conquistando e a nossa família tá conquistando junto. Então a gente entendeu que é sobre pessoas, a gente entendeu o propósito, que a gente tá debaixo do propósito de vocês, automaticamente nós estamos nesse propósito, automaticamente as pessoas que estão debaixo da gente também estão nesse propósito. Cara, a alegria do meu coração ver o Alex. Gente, o Alex é um consultor nosso que eu encontrei no Farol. Eu tava levando a minha mãe no dentista e ele bateu no vidro e ofereceu uma balinha. E normalmente eu não abaixo o vidro, porque eu sou mulher, meio Sim. perigoso, não abaixo. E nesse dia eu abaixei. E aí ele veio, me deu a bala e falou, moça, eu tô vendendo bala pela minha família, e tem a foto dos filhos, tinha a foto dos filhos, né, da bala e tudo. E daí a única coisa que eu fiz foi, eu falei pra ele, moço, pode me deixar a bala? Tô dirigindo agora, daqui a pouco eu te transfiro, mas ó, eu tomo o cartão do meu marido, a gente trabalha na Demicon, não sei se você conhece, é uma empresa que muda realidades. Manda uma mensagem pro meu marido, ele vai te responder e você vai trabalhar com a gente. E abri o Farol e fui. Deus. Cara, o cara vendeu mais de um milhão. 1.800.000. 1 milhão e 800. Em um mês, em Isso 15 mesmo. dias, sei lá. Foi. Gente, há um mês vendendo o nosso produto no sinaleiro, ele já vendeu acima de 1 milhão e 800. Qual que é a tua desculpa, vendedor? Qual que é a sua desculpa? É exatamente Fantástico, né? isso. Então a gente Meu entende. Deus. E a gente tem colocado isso na nossa equipe, essa visão. Cara, você quer, você consegue. A gente tá debaixo dessa visão. Tem que arregaçar as mangas e fazer. É isso. Nada cai do céu. Uhum. Não é fácil. É Vai isso. ter que trabalhar. E, enfim, assim que a gente tem formado a nossa equipe. E ela só fez o Pix depois que ele me chamou. É, Vai chamar antes, eu não vou fazer o Depois eu Pix. faço o Pix. eu ia pagar, mas é que eu esqueci. Aí aproveitei, né? Uma coisa leva a outra. Gente, mas olha que forte, vocês falaram ali um momento que vocês antes estavam na zona de conforto. Sim. Então, a van modelo, o Paru engenheiro e fazendo ali um biquinho de Uber, e vocês estavam na zona de conforto. E essa zona de conforto, ela vai nos travando, não vai? Mata a gente, né? Mata, né? Com Mata. certeza. Eu fiquei 100% travada. Se eu não tivesse travado, se eu já tivesse essa visão que eu tenho hoje de futuro, eu tinha falado pra ele no primeiro dia, cara, gostei, vai, arregaça as mãos, vai pra empresa. Só que não, eu fiquei com medo. Porque eu falei, tá, ele ganha pouco, mas tá confortável, a gente paga o nosso aluguel, o resto eu vou me virando. Mentalidade. Só que, cara, não, tava muito errado. E eu acho que o grande problema das pessoas que chegam na Demicon, ou as novas pessoas, é essa mentalidade, né? Porque ele tem um salário CLT, ele tem entre aspas, uma segurança que não existe. Que merda. Aí a esposa também tem uma segurança que não existe, mas tem algo extraordinário para viver ainda, né? Cara, tem uma viagem extraordinária, tem você poder ajudar seu pai e sua mãe, Isso é muito tem você forte. poder ajudar pessoas. Eu dei um treinamento esses dias para Santa Catarina, acho que tinha 400 pessoas no treinamento, e aí abrimos para pergunta no final de vendas, e a primeira pergunta foi, qual que é o boleto mais top que você paga? Todo mundo imaginava que era carro, casa. Eu falei, gente, é o plano de saúde da minha mãe. Eu falei, não tem melhor que esse. É a nossa meta. Cara, da minha mãe não poder... Gente, entenda, nada contra, mas ela poder ir no melhor hospital do Brasil hoje, ela poder fazer o melhor exame hoje, tira uma tonelada das minhas costas. Você, minha mãe, se acontecer um problema hoje, ela vai poder ser internada, vai poder ser cuidada numa UTI por pessoas que estão prontas para fazer. Que forte isso. Eu acho que isso não tem preço que pague isso. Tá no Eu nosso concordo planejamento. muito. A gente já... A gente fala muito disso. Eu adoro. A gente sempre sai por aqui, vai tomar um café. Até antes de eu começar a trabalhar na Demicon, a gente já sentava, tomava um café e planejava como seria o nosso ano, como seria cada meta nossa. Os próximos passos. Né? Isso. Uma das metas a gente já alcançou, e daí a outra meta é isso: mudar o nosso plano de saúde, pegar um muito melhor e dar um plano de saúde para o meu sogro. Nos pra minha procura que eu te sogra, ajudo, pros meus né? pais. Com Faz. certeza, irmão. Bem Com legal. certeza. E uma das metas que a gente tinha, que a gente colocou no nosso... A gente tem um notas ali que a gente faz, né? E a gente atingiu antes até, né? Que era Bem um valor antes. de comissão até Foi. junho. E a gente Glórias a conseguiu Deus. para honra e glória. E olha que forte isso. Na minha cabeça eu falava assim, meu Deus, tá meio longe, né? Mas olha a mentalidade. Eu falei que tá longe nada. Em nome de Jesus, se eu trabalhar isso aqui, eu vou explodir em 2, 3 meses. Isso E aí. graças a Deus a gente acelerou. Deixa eu fazer uma pergunta Nossa, para vocês. A meta, você acha que ela te impulsiona ou ela te trava? Porque assim, lá atrás a gente recebeu um curso uma vez que mexeu comigo e mudou nossa vida. Que a pessoa que deu o curso, ela falou bem assim, quando você tem uma meta visual que você entende que você pode chegar, você vai lutar por aquilo. E quando você não tem uma meta visual, qualquer lugar que você chegar tá bom. Tá bom. O que vocês acham? Você falar de metas agora. Eu acho que... teve uma vez que o senhor chegou em mim, aí o senhor falou assim, ó. A gente tava fazendo um pagode, né? O senhor falou assim, ó, vamos pegar um final de semana e aí a gente vai para um lugar, faz um churrasco, um pagode e tudo mais. E eu
todo feliz, fui contar pra ela. Falei, meu, você não sabe. Porque a gente não era muito próximo ainda, né? O chefão me chamou pra gente ir num churrasco, não sei o quê. Ela virou pra mim e falou assim, tá bom, vende 20 milhões que você vai. Eu falei, não, você não tá entendendo. Você sabe quem que é? Você sabe quem que é o Leandro Filipac? Ela, tudo bem, vende 20 milhões que você vai. Cara, aquilo pra mim agora. foi um balde de água fria, assim. Só que depois eu parei pra pensar, eu falei assim, meu Deus, ela tá certa. Eu tenho que vender os 20 milhões pra mim mesmo, porque se ela não faz isso por mim, se ela não coloca essa meta pra mim, eu não vou chegar. Eu não vou chegar. Por que a gente, todos os dias no escritório, a gente coloca lá visual? 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Por quê? Isso. Porque a gente precisa ver. Se a gente não vê, a gente não vai lutar para alcançar. Eu sou muito assim. Tanto que minha proteção de tela é uma Porsche, né? É isso mesmo. Eu preciso ver, eu falo, cara... Quer ver a minha aqui Vou agora? chegar. Tá uma GTR3. Ó. Meu Olha, Deus. maravilhosa. Eu acordo todo dia e vejo ela. É isso. Cara, Vou chegar. e a meta, pra mim, nada mais é do que a direção. Como que eu vou sair daqui da onde eu tô e chegar em Curitiba, por exemplo, sem o Waze, sem uma direção? Não Eu chega. não vou chegar. Não é, né? No tempo dos antigos tinha que pegar um mapa. A primeira vez que eu Aquela- fui pra Itália, eu tive que pegar um mapa e Aquela ler nas revista ruas. amarela, não era? Aqui no O guia. Brasil, É, um antigamente. guia, Guia. isso. Meu Deus, eu demorava um Exato. dia pra chegar no local. Nossa, não, a meta não é nada mais além disso. É uma direção, cara. Você tem uma direção. Você vai trabalhar para chegar nessa direção. É isso. Tá tudo bem se você não conseguir, mas você tentou. O que importa é o caminho, o percurso. ou Eu você amo ficou porque eu sou sentado. extremamente competitivo. Isso também. Extremamente. Cara, eu não gosto de perder Nossa. nem no videogame, eu quebro até o controle. Tá? Meu Deus. Eu não gosto de Também perder não nada. gosto, Hein, Não gosto. a Saca, ela é muito boa de meta. Se É. você vai na parte do espelho dela do banheiro, ela coloca as fotos assim, ó, das metas, né, durante aquele ano. E tudo que ela vai realizando, ela vai riscando, né? Nossa, que Ela vai forte. riscando. Ela vai riscando. Então, você vê ali que é visualmente está ali a meta. O que basta para eu conseguir minha meta? Um exemplo. Eu quero o plano de saúde da minha mãe. Quanto que tem que aumentar de comissão? Quanto que eu tenho que vender? Quanto que eu tenho que contratar? Quanto que eu tenho que treinar? É isso que eu vou fazer. Beleza. Eu quero ter uma viagem especial com a minha esposa. Quanto que eu tenho que vender? Todo mês de janeiro eu já planejo nossas viagens do ano. Em janeiro, no dia 1 de janeiro, a gente sentou para conversar, né? Falei pra você, amor, onde você quer ter um aniversário? A Sá gosta sempre do aniversário dela, tem um momento especial, eu e ela. Ah, pra você, amor, eu queria ir para Londres. Falei, então tá, vamos preparar aqui. Tá, quanto que tem que vender? Quanto que tem que comprar de euro? Qual que é o hotel que a gente vai ficar? Qual que é a passagem de avião que eu vou fazer? Como que eu vou chegar ali? Então eu me preparo todo. A gente vai agora, né? Vamos. Já tá pago o avião, já tá pago o hotel, já tem o euro. Meu Deus. Nos pra curtir. planejamos. A gente se planeja. Que forte isso. Então, janeiro ali, normalmente as vendas de janeiro é só para viagem do ano. Então, cara, eu tenho que viajar X. Tá, fevereiro, IPVA, isso, aquilo. Então, quanto é que tem que vender para pagar tudo isso aqui? Vou ter que vender tudo isso aqui? Vamos vender. Você se força, né? A gente se força. É isso mesmo. Fantástico. Aí, agora em janeiro, o sonho da minha esposa é construir uma casa do formato que ela sempre quis, né? E aí, a gente conseguiu comprar 2 terrenos que ela queria, a gente aumentou uma casa lá. Vai ser uma casa gigantesca, 1.000 metros quase. Só que é do jeito dela. É o sonho dela. Eu falei, amor, então tá. Então a gente vai construir tua casa. Falei, só que a gente não vai mexer em nada que nós temos. A gente vai pagar. Por isso eu tenho que fazer o quê? Ter uma meta maior de vendas, meta maior de entrega, meta maior de trabalho, meta maior de reunião. Então eu vou ser da reunião com vocês, vou ter mais reunião. Então eu vou até 10 horas, 11 horas da noite. Por quê? Porque existe uma meta a ser cumprida. Só que todo sonho que tira a gente da zona de conforto, se você não bate a meta, você não realiza. Nossa, que forte. E um parênteses aqui, vocês são os nossos maiores exemplos, porque só vendo vocês falando exatamente isso, nos impulsiona a querer fazer também. Eu sei que eu vou Ontem chegar eu em tava casa, vai ter um assistindo. quadro de metas pra mim Com hoje. toda certeza. Saindo daqui. Como eu comecei a trabalhar lá, né, eu falei, tá bom, amor, trabalhava na moda, me vestia de uma certa forma, né, toda normal, gente de moda, e daí eu falei pra ele, agora a gente precisa comprar umas roupas diferentes, porque agora sou uma empresária de sucesso Executiva. executiva. É isso aí. Aí a gente saiu pra comprar. No que a gente saiu pra comprar, eu falei pra ele, tá bom, amor, agora você tem que vender mais 20 milhões pra pagar a roupa que a gente comprou. É isso aí. É isso aí. Porque se a gente não trabalha assim, não tem forma. É isso né? aí. Mas é verdade, gente. Sabe por quê? Porque ela faz a gente sair da zona de conforto, né? Só que, assim, muitas vezes Deus vai te dar a direção daquilo que Ele vai te dar. Mas, além da meta, você vai ter que conseguir, vai lutar por aquilo. Por
porque ó, pare para imaginar, o nosso condomínio tem aqui 800 casas, 600 casas? 600 casas. 600. Deve ter uns 8 quilômetros em volta do nosso condomínio. Então, quando a gente ia caminhar, a minha esposa olhava, amor, tá vendo esses terrenos aqui? Cara, o meu sonho é ter uma casa Mas olhando para o pôr do sol. Lá não tem uma placa dizendo vende-se. É proibido colocar. Não tem. Então você não sabe se o terreno tá tá vendendo parado, ou não. se o terreno tá vendendo, Meu se a pessoa vai Deus. construir. Você não sabe. Aí, o único local ali que tinha vista era esse terreno. E antes nós conseguimos um. E aí, Não, daí a o que pessoa do lado acontece? vendeu. E aí tem 4 terrenos que não está construído. E cada terreno dá aqui 600 metros quadrados, 500 e pouquinho. E aonde a Sá queria, ela via o pôr do sol. Daí na minha cabeça eu pensava, cara, a gente acabou de comprar a casa, cara. Ela mobiliou o ano inteiro, mobiliar do jeito dela, que é uma casa. Aí ela falava assim, amor, é meu sonho. Amor, eu oro há tantos anos. Falei, opa, se é teu sonho, é meu. Se você ora, então eu vou orar por isso também. E aí ali, como não tem placa de vende-se, ligaram para mim um dia, né? Falou, ó, você é investidor, nós sabemos disso, a gente vê os carros na tua garagem aí, estamos vendendo o terreno ali em cima. Eu falei, qual que é o valor? É X. Falei, cara, eu pago X. Derrubei o valor. Eu falei, eu só pago parcelado. O cara falou, aceito. Falei, nossa, glória a Deus. Falei, amor, negócio é o seguinte, deu certo o terreno, a gente vai comprar. Deu 3 dias, o cara me liga, você lembra? Olha, não vou mais vender, porque vai ser parcelado, isso, aquilo. Eu falei, calma, meu amigão. Você me deu a tua palavra? E ele falou, mas a gente não assinou o contrato. Eu falei, eu sei disso, na lei dos homens, não tem nada. Mas no espiritual, sim, porque eu já liguei no espiritual e já oro como aquele terreno é meu. Ele falou, não, cara, não vou vender. Todo dia, meia-noite, eu subia lá no terreno, eu mexia a minha mão de óleo, eu colocava a mão no terreno, Deus, essa terra é minha. Eu vou construir a casa da minha esposa, eu vou construir o sonho dela aqui. Ficamos 7 dias, no 8º dia, o cara me ligou, falou, cara, eu não sei o que você está fazendo, não sei o que está acontecendo, só que eu só penso em você naquele terreno, o terreno é teu. Falei, fechou, é meu. Então, tudo aquilo que Deus te direciona aqui um dia para a realização de um sonho, às vezes vai ter que conquistar. Sim. Não é uma terra somente que eu orei. Forte. Eu vou ter que conquistar aquela terra. Só que aí o sonho da minha esposa não era construir uma casa igual todo mundo constrói lá, né? Não é Ctrl-C, Ctrl-V. Eu já tinha na minha mente um negócio que é muito mirabolante. E no E é terreno mirabolante. pequeno ia ficar, como é que eu falo pra vocês? Estranho, Tá. né? A forma que eu pensava. Mas eu nunca pensei que um dos terrenos do lado iria ficar disponível. E eu falei, eu vou dar o meu melhor aqui, nesse terreno aqui. Porque a vista é mas eu vou dar o meu melhor. Então, aí eu fiquei pensando. Só que não foi muito tempo depois. Não, eu acho que deu 6, 8 meses. A pessoa que era dono do lado é um amigo particular meu, nosso Sim. amigão. Só que a minha esposa sempre sonhou com uma casa em L. L de Leandro, né? Então já. Pegaram essa, né? Vai ter que... Agora vai ser S. É a primeira vez que eu vejo proibido. casa em F. Olha que em W vai ser mais difícil construir. É verdade. Aí eu vou querer a casa em L. Só que o terreno que nós tínhamos não dava para construir em L. E ela tava ficando brava. Falei, amor, não dá. Chamamos um arquiteto. Chamamos um cara bambambam do Brasil. O cara falou, não, cara, não tem como. E aí, o terreno do lado, que é mais 600 metros, meu amigo foi almoçar com meu amigo, me chamou para almoçar. E, cara, eu amo demais essa pessoa. Só que eu nunca consigo almoçar com ele, porque a nossa vida é muito corrida. E aquele dia deu certo. Ele falou, cara, vamos ali em cima, ali tem um lugar bom para almoçar. Daí eu e ele almoçando, ele falou, irmão, eu tô investindo muito forte numa obra nova, acho que vou vender o terreno lá. Eu falei, é meu. Na hora. Caramba. Eu falei, é meu. Ele falou, como assim? Ele falou, olha, só que eu paguei esse valor, eu vou querer um pouquinho a mais. Eu nunca pago a mais. Eu nunca pago à vista. Eu falei, eu pago à vista, eu pago a mais. Aí quando ele falou, mas cara, você fala que você não paga à vista nem a mais. Eu falei, você me ajudou demais já. Nossa, Você tá me ajudando com o terreno, forte você já me indicou vários clientes, você é meu amigo, cara. Falei, eu não quero que você me dê desconto, não. Falei, você já abriu muitas portas para Meu mim, que se não Deus. fosse Não. você, honrou ele. eu nunca teria entrado. Falei, eu vou te pagar mais por te honrar. Falei, eu não quero desconto, pode colocar. Falei, só que é o sonho da minha esposa. Meu irmão, quando eu chego no escritório e falo para sair aqui de como o terreno do lado, olha o sorriso. Chama o arquiteto agora. Tá tudo aqui, eu só falou, vou dá passar pra pro fazer papel. uma- Falou, ó, monta aqui pra mim. Dá pra fazer a casa com o alfabeto agora. Não, se quiser. não. Imagina, Yazê. deu 980 metros de obra construída, vai dar. Meu Deus. Tudo que ela imagina, eu não tô me metendo em nada. Nossa. Vai ser assim, falei, vai. Vai ser assim, falei, vai. Eu falei que vou realizar teu sonho, então vai. A última Eu orava palavra por dele. isso. É. Falei, Vai ser verdade, assim, falei nada. vai. Falei assim, só no carro é eu que meto ali. Não é verdade, ela se mete no carro. Não. Se mete. Engraçado, Meteu né? hoje Eu cedo. não dou lugar, porque senão você vai vir na casa e falar, ó, é assim, assim. É isso. Tem que ser tudo calculado. É Aí acontece, vai construir a casa assim, né? Vai ser assim.
Aí vai ter uma quedinha, daí tem um vão livre embaixo, muito grande, né? Tá. Eu falei ali, como que é? Man Cave. Eu É o meu falei, espaço. esse é o Man Cave. Esse sinuca, lugar pra jogar videogame. Nossa, Quer fazer o Mario As pessoas gigante, o Donkey Kong gigante da outra ponta, assim, uma que tela legal. gigante. Vai ficar top. Vai ser nosso espaço ali. Mas já vou avisando, ele vai ficar mais no espaço lá. Quer apostar o quê que ela vai estar no meu espaço? Não vai, não vai. Ele fala, Com mas certeza. aqui, coitado aqui, vou até alugar aquele espaço. Porque ele vai ficar mais onde vai ser ali, ó, lá em cima. Eu falei, Diguinha, legal. nós estamos para 50 minutos Nossa, e tá que muito rápido. bom. Vai ter que Aí, ter tá o vendo segundo, como foi terceiro, rápido? quarto Foi muito. episódio, não vai ter que ter? Ah, com certeza. Com certeza. Amorzão, qual que é a pergunta que você sempre faz? Que frase ou que palavra vocês deixam pra quem tá assistindo, pra quem estiver no futuro, que a gente sabe que esse podcast não vai ser só pra hoje. Às vezes uma pessoa daqui a 10 Seus anos filhos vai vão estar ver esse podcast. Glória a Deus. assistindo e a palavra que vocês vão falar hoje vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Posso começar? Pode. É uma frase que permeia a minha vida. Perdoa hoje. A vida é muito curta. E isso Meu, realmente permeia a minha vida. Alguns amigos meus até falam em algumas situações que eu sou boba, porque a pessoa faz X, Y, Z, e eu continuo lá. Mas por quê? Porque eu entendi que Jesus falou pra gente perdoar 70 vezes 7 no dia. 70 vezes 7 eu vou ter que perdoar. Então, perdoa hoje, porque eu nunca sei. Eu não sei daqui a 5 minutos se alguma coisa vai acontecer, se Deus vai me arrebatar, se algo vai Meu acontecer, Deus. se eu vou ser levada. Então, meu tempo de perdoar as pessoas é hoje. Então, eu prefiro viver hoje com meu coração em paz, sabendo que eu tô em paz com todo mundo. muito forte. Glória a Deus, né? Eu tenho uma frase que eu tô carregando comigo depois que eu me tornei um dos líderes, né, de Alphaville, que é que o liderar é servir. E o servir com propósito, Deus. ele transforma a meta em milagre. Meu Isso Deus. pra mim tem sido muito forte. Servir com propósito. Porque a gente vive milagre atrás de milagre, né? Você vê, a gente... Tudo é pra honra e glória de Deus, né, meu amor? Tudo, tudo. A gente acabou de iniciar a gestão. A gente tá com 20 pessoas, né, na nossa equipe. A gente bateu 18 milhões em vendas no mês Glória a passado. Deus. Pra Glória honra e a Deus. glória de Jesus. Pra honra e glória de Jesus. E é daí pra mais, em nome de Jesus. Amém. Gente, que honra receber vocês aqui hoje. Nossa, a foi gente ama bate-papo demais vocês. muito Também, legal. muito. Né, amorzão? Obrigada. A gente tem um carinho, um amor muito grande por Verdade. vocês. Nos perdoe se algum dia a gente fez algo, Que- porque... Vocês moram no nosso coração e Meu não pagam Deus. aluguel. Totalmente gratuito. Tem uma Airbnb aqui. Gente, e eles são líderes já na Demicon Alphaville, é só o início, daqui a pouco vão estar em todo o escritório, Em nome de sócios, Jesus. a gente sabe que Deus tem grandes coisas guardadas, porque viu o coração deles, né, gente? Não tem. Cara, o coração generoso, Deus prospera. Gente, só que agora eles vão mirar nessa câmera aqui, e eles vão fazer um convite para você tá trabalhando com a gente, fazer parte da equipe deles. Vai ter um QR Code ali, clica no QR Code, vai direto no WhatsApp deles, e agora esse é o momento de vocês, o merchan de vocês. Glória a Deus. Então, eu sou um exemplo disso, que eu cheguei na Demicon sem sonhar e sem prosperar. Então, talvez você esteja assistindo e você está na mesma situação. Só que nós temos aqui a oportunidade, escaneie esse QR Code, me manda uma mensagem, porque nós estamos contratando pessoas que querem sonhar, prosperar sem negociar a princípio, acreditando em Jesus, porque a gente sempre coloca ele à frente de tudo. Então, se você quer essa oportunidade, que está batendo nesse dia, essa vez na sua porta, me manda mensagem que a gente vai te receber, a gente vai cuidar de você. As primeiras vendas a gente vai fazer por vocês e o comissionamento é 100% de vocês. Eu tô aqui para servir vocês. Fantástico, gente. Não perde essa oportunidade nunca, né, amorzão? É isso aí, gente. isso. Obrigada. Obrigada por ter participado. A gente que por agradece. contar A gente um que- pedacinho da honra. história de vocês. E acredito que quando vocês voltarem, vai ter muito mais coisa para Nossa. vocês Em nome de contarem a partir Jesus. de Vai. hoje em Amém. diante. Em nome de Jesus. Deus abençoe muito vocês. Vocês são referência. Glória a Deus. E que venham muitas e muitas pessoas para vocês cuidarem e somarem. Em nome de Jesus. E vai ter os novos episódios do Explosão Cast, né? Que eles vão entrevistar Exatamente. as pessoas que contemplaram da carteira deles. Então, Glória a vocês Deus. vão estar Deus. vão estar entrevistando, vai ser o Contempla Cast. Que legal. Que dia que eu vendi, que dia que eu contemplei, como que eu fiz isso, como que vocês foram importantes na nossa vida. Então a gente vai fazer isso, jogar dentro do Explosão Cast, porque a gente quer impactar milhares e milhares de pessoas com o melhor produto do mundo, que é a Demicon. Você pode comprar sua casa, seu carro, fazer sua viagem dos sonhos. Gente, fazer a tua cirurgia dos sonhos. Gente, vem para a Demicon, você também. E é lógico que... Lógico que dá. Lógico que dá. Glória a Com toda Deus. certeza dá. Gente, nós amamos vocês, tá? A gente ama Deus muito abençoe. vocês. E tamo Amém. junto sempre. Até o Conte fim. com a gente. Sabadão agora tem um pagode, né? Sábado, Pagode? Pragode. Pra agora. Pagode. É. Pagode Pra churrasco. Jesus. Eita glória. Sabia que lá no Japão tinha, né?
Ah, é? Nós tinha um grupo só pra God, né, amor? Que legal. Não sabia. E outra, não. quem Vou dar tocava continuidade cavaquinho era o Japa É mesmo. mesmo? É, o Japa. Aí, né? irmão, vamos comprar um cavaquinho pro chefão. É. E você que foi com a gente até agora, que Deus te abençoe. Muito obrigado por fazer mais uma vez parte do Explosão Cast. Compartilha história de sucesso, gente do Paru e da Van, gente engenheiro, tá na fase de modelo, mas está terminando também. E tenho certeza que o sucesso deles vai impactar milhares e milhares de pessoas. E a gente quer te fazer um convite. Vem fazer parte da nossa equipe, parte de vendas. Nós precisamos de pessoas que querem prosperar e crescer e vencer com Jesus. Eu quero agradecer aqui a Demicon Alphaville, que patrocinou esse episódio. E, gente, vamos juntos. Explosão Cast vai abençoar você e sua casa em nome de Jesus.